Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perch, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, iremos dar continuidade à aula passada que havíamos feito um jogo da velha no nosso CLP. Vocês lembram? O que faltou fazer na nossa aula? A gente vai modificar a animação gráfica, tá? Da finalização do jogo. O que seria isso? Vocês lembram? Ao finalizar o jogo, ele botava só a variável ganhou em neurológico alto, setávamos a saída QX 1.0, saída digital, e o LED acendia, sinalizando que havia algum vencedor, porém não indicava na tela quem havia ganhado e nem marcava as colunas, linhas ou diagonais. Agora, na modificação na aula de hoje, iremos marcar a linha, coluna ou diagonal que fechou os três símbolos iguais, seja o X ou o 0, no caso o O, a gente estava utilizando, e botará uma mensagem embaixo da tabela do nosso jogo da velha, indicando qual foi o vencedor. Se foi o vencedor utilizando o X, ou se foi o jogador utilizando o O. Então, bora lá para o programa, vamos ver como ficou essa modificação. Vamos lá! E esse vídeo é oferecimento da Autos. Acessem www.autos.com.br, vamos na aba Produtos, em Softwares, série Master Tool IEC, ao final do website, na mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá galera, estamos com Master Tool IEC, vamos para a parte que nos interessa. Então, estão bem lembrados da aula passada. Para quem não viu a aula passada, por favor, deem uma olhada no vídeo. A aula de hoje é uma sequência, ou seja, uma finalização de um processo que a gente começou na aula passada. Seria o nosso jogo da velha, no nosso CLP. Então aqui nessas variáveis que estávamos utilizando, eu dei uma incrementada, a gente vai utilizar aqui essas variáveis a mais do que a aula passada. Posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a mensagem, ok? Posição 1 a 9, justamente para a gente conseguir aí colocar a cor do alarme. Vocês lembram? Numa caixa, normalmente o fundo é branco. Quando a variável for a nível lógico alto, a gente seta a cor do alarme para preto, então a gente deixa o bloco todo ele escuro, todo preenchido, ok? Então a gente vai utilizar 9 posições, são as 9 posições do nosso tabuleiro do jogo da velha, e uma variável mensagem para a gente colocar a mensagem indicando qual foi o vencedor. Se foi o vencedor o jogador utilizando o X ou foi o jogador utilizando o O, ok? E aqui, vocês estão vendo aqui também nos nossos dois blocos o jogo da velha e no nosso recomeço. Ambas têm variáveis novas, ok, que a gente acrescentou. Então, vamos começar pelo jogo da velha, tá, pelo bloco funcional, e vou mostrar o que foi modificado. Então, em jogo da velha, a gente incrementou aqui no var output, posição 1 a posição 9, e a mensagem string e 20 caracteres no máximo, ok? Então, aqui vocês estão lembrados que a gente começava o programa verificando aí qual é o caractere digitado pelo jogador, se é o X ou O. Então, se fosse X, ele colocava auxiliar naquela posição em 1. Se fosse O, ele colocava auxiliar em 2, ok? Isso para facilitar a identificação da letra, para fazer a codificação depois, para saber se a linha, coluna ou diagonal foi preenchida com o mesmo caractere. Então, aqui mais embaixo, aqui, vocês lembram que na inicialização, quando a gente verificava aí se todos os caracteres inicialmente são iguais, ou seja, então que a gente está começando o nosso jogo, a gente colocava o ganhou em 0 e o começo em 1. Eu coloquei juntamente aqui os comandos linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3,
diagonal esquerda, diagonal direita, posição 1 a 9 e mensagem. Então a gente coloca todas as variáveis igual a zero e a mensagem como um nulo, ou seja, vazio, para a mensagem ficar vazia, ou seja, quando a gente começar o jogo não tem nada escrito naquele bloco. Aí uma incrementação dentro das... Quando a gente verificada cada linha, cada coluna e cada diagonal, vocês lembram que a gente colocava a variável ganhou em 1, ok? Indicando que havia um ganhador. Agora, junto com a mensagem ganhou, a gente vai colocar qual foi, no caso, a coordenada que finalizou, se seja a linha, coluna ou diagonal. Então vocês lembram? Então eu coloquei aqui na primeira condição, auxiliar 1, 2 e 3 seria a linha 1. Então eu coloquei linha 1 igual a 1. E aqui por fim, aqui nas variáveis declaradas, desculpem, eu coloquei a linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, 2, 3 e diagonal esquerda e direita com auxiliares. Ou seja, isso aqui não vai estar no nosso bloco funcional como saída. É simplesmente uma lógica interna para facilitar a nossa lógica, a implementação de código. Coloquei isso aqui justamente para a gente saber o que está acontecendo, ou seja, qual linha, coluna ou diagonal que foi setada. Eu poderia colocar direto aqui as posições para elas ficarem em nível lógico alto, para depois a gente colocar o alarme, para elas ficarem preenchidas, porém aí dificulta mais se acontece algum bug, alguma coisa assim, eu quero fazer, varrer meu programa para ver o que está acontecendo, fazer um checkup. Então, eu coloquei isso aqui para facilitar. Então, ele vai setar aqui qual for a coordenada que preencheu, e depois no fim do programa, vou mostrar para vocês, ele faz um if e verifica. Se for linha 1, ele preenche as posições adequadas para a linha 1. Se for linha 2, preenche as posições da linha 2. Se for linha 3, posição da linha 3. Se for coluna 1, as posições da coluna 1 e assim por diante. Então, junto com essa modificação de coordenada, colocamos um if, aqui, dois ifs na verdade. Então aqui está verificando if. Se auxiliar 2, eu poderia verificar qualquer um dos auxiliares, se 1, 2 ou 3, sabendo que dentro desse if, esses três auxiliares são iguais, então qualquer um desses auxiliares poderia ser colocado aqui dentro desse if. Eu peguei sempre o auxiliar do meio, são três auxiliares sendo comparados, eu peguei sempre o do meio, para todas as sentenças. Então aqui, se auxiliar 2 é igual a 1, então mensagem igual, dois pontos igual, abre aspas, jogador X ganhou. Vocês lembram que se auxiliar 1 era a letra X, se auxiliar 2 é a letra O. Então a gente vai verificar isso dentro de cada comparação. Se essa mensagem, se auxiliar é igual a 2, então mensagem jogador O ganhou. Ok? Então a gente vai fazer essa mesma logística para todas as coordenadas. Então aqui embaixo é a linha 2, ó, linha 2 igual a 1, e aí a gente verifica o auxiliar 5, se 1 é jogador X, se 2 é o jogador O. E assim por diante, em todas elas. Ó. Agora aqui é a linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3, diagonal esquerda e diagonal direita. Então a gente repete essa logística em todos os sistemas, ok? Só muda aqui o auxiliar que está sendo comparado e muda aqui qual é a coordenada. E por fim, como eu falei para vocês, ó, if se linha 1 igual a 1, então é a posição 1, 2 e 3. Se a linha 2 é igual a 1, então é a posição 4, 5 e 6. Se a linha 3, então são as posições 7, 8 e 9. Se coluna 1, posição 1, 4 e 7. Se coluna 2, posição 2, 5 e 8. E se for a coluna 3, posição 3, 6 e 9. Diagonal esquerda, posição 1, 5 e 9. Então essa é a diagonal esquerda e depois a direita. Então, a direita é a posição 3, 5 e 7. Então essa foi a modificação dentro do nosso bloco funcional Jogo da Velha. Okay? Não é uma coisa muito assustadora, mas são coisas que a gente tem que ir cuidando, as variáveis, para não dar confusão, para não criar bug
tá, dentro do nosso programa. Então, uma modificação simples, que ela se torna repetida, então, porque são várias comparações iguais, só muda a variável a ser comparada. Então, não é uma coisa muito cabeluda de ser modificada, ok? É uma coisa bem simples. E dentro da variável recomeço, do bloco recomeço, então a gente acrescentou aqui nas variáveis de saída a posição 1 a 9 e a mensagem string de 20 caracteres. Porque quando a gente desliga a chave, a gente precisa zerar essas variáveis. Então a gente colocou aqui posição 1 a 9 igual a 0 e mensagem igual a, abre parênteses, aspas, nulo. Ou seja, quando a gente desligar a chave, aquela mensagem jogador X, jogador O ganhou, vai sumir, vai ficar aquele retângulo vazio, ok? Essas foram as modificações que a gente criou. E aqui em visualização, na main, então eu acrescentei aqui em cima do nosso tabuleiro o nome do jogo, o jogo da velha. Coloquei aqui embaixo, ó, vocês estão vendo um retângulo bem grande. Coloquei ele com cores sem cor interna e sem cor na borda. Preenchimento branco. Preenchimento cor do alarme. Aqui branco também, porque esse aqui a gente não vai preencher em nada. Variáveis, texto. Aqui PLC, underline PRG, mensagem, ok? Então, aqui ele vai escrever a mensagem de qual foi o ganhador. E aqui em cada posição, a gente vai em variáveis. Vocês lembram que a gente estava colocando variável de texto para escrever aí o caractere que o operador, no caso o jogador, digitou na entrada do jogo. E no troca de cor, a gente vai colocar a posição, como aqui é a posição 1, jogo 1, que é o caractere 1. E aqui em cores, vocês não podem esquecer que preenchimento é branco e cor de alarme é preto. Então ele vai vir em padrão branco, você tem que vir aqui trocar para preto e dar um OK e um OK. Então fazer isso para todas as posições. Ó. Troca de cor, posição 2, jogo 2. E assim por diante. Aqui, variáveis, posição 3, jogo 3. E mudar a cor, preenchimento do alarme para preto. Então essa foi a modificação que a gente fez da aula passada para essa aula. Não é nada difícil, repetindo novamente, são coisas que a gente precisa ter cuidado para não dar bug. Aí, pô, Felipe, por que você colocaste no diagrama de blocos? Então aqui, voltando, eu poderia ter colocado, ao invés de essas variáveis de posição e coordenada no diagrama no bloco funcional, desculpem, poderia ter colocado aqui um laço, por exemplo, Ctrl T, poderia ter colocado uma chave e ter colocado aqui linha 1, por exemplo, e aí ter acionado as bobinas. Tem um problema, tá? E quando a gente cria muitas linhas com as mesmas bobinas intercaladas, por exemplo, linha 1, a gente sabia que era a posição 1, 2 e 3. E aí, a diagonal esquerda, por exemplo, é a bobina 1, é a posição 1, 5 e 9. Então, a posição 1 se repete. E ela se repete na coluna 1 também. Então, as bobinas se repetem em algumas linhas. E, às vezes, o programa ele trava. Então, mesmo tu setando aquela linha de comando, vocês vão ver que aquelas funções, aquelas variáveis vão ficar em azul, mas não vão estar setadas. Ele não seta porque ele se perde, ele tem a mesma bobina em várias linhas, algumas coisas intercaladas, então acontece alguns bugs. Por isso que eu digo para vocês, repito, quando a gente for criar funções com mais conteúdo, algo mais complicado, utilizem sempre o diagrama de blocos. Desculpa, o diagrama de blocos não, o bloco funcional, que isso facilita e muito a vida de vocês, é mais rápido, mais prático e dá bem menos bug. Então, a gente cria aqui em LEDA, essas conexões são mais fáceis de visualizar. Então, puxa-se os blocos, a gente coloca aqui as pinagens, entradas e saídas, botões, e aí a lógica em si, é melhor te utilizar em ST, em C, vocês sabem que é mais rápido e mais prático para te fazer essas coisas com mais conteúdo, ok? Então, essa é a minha dica para vocês, sempre que tiver algo mais complexo,
utilizem o programa principal em Ladder e utilizem as funções em ST, chamem os blocos, fazem aqui as funções para facilitar de vocês e chamem as funções e vão intercalando uma com a outra, que isso facilita muito, tá? E aí vocês não vão correr riscos de dar bugs, algumas variáveis não setarem e vocês ficarem revisando o programa porque não seta, se está entrando, se está chaveando a linha, e enfim, coisas que vocês podem perder muito tempo. Então faça dessa forma que vocês vão evitar problemas e dor de cabeça para vocês, ok? Então vamos lá pro CLP, vamos ver como é que ficou o nosso joguinho aí finalizado. Bora lá? Vamos lá então. Então tá, galera, a gente tá com o nosso jogo da velha aqui. Então vocês estão vendo que agora a gente modificou. Tem a mensagem jogo da velha. Antes não havia. Aqui embaixo vai aparecer a mensagem de qual for o vencedor. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos brincar. X. Aqui vai vir o jogador. Vou colocar o O. A gente bota X aqui. Colocar o O. E aí finaliza aqui com X. Vou colocar aqui o O. Opa. Aqui. Então, aí ó. Aí ele preencheu ali a coordenada com a cor do alarme e aí indica ali, ó, jogador X ganhou. Então aí a gente pode recomeçar o jogo. Eu vou desligar a chave. Então zerou tudo, ligo a chave, começa um jogo novamente. Então é esse o nosso joguinho. Então a gente pode brincar, lógico. A gente poderia ter criado isso aqui com diversas outras formas. Isso foi uma das formas que eu utilizei para fazer o joguinho. Então é uma brincadeira. A gente pode fazer, como eu falei para vocês, um joguinho já velha, que é uma coisinha bem banal. Vocês estão vendo que utiliza até uma certa lógica, nível aí intermediário, eu diria, tá? De conhecimento pro nosso CLP, nossa linguagem do Master Tool, ok? Então eu vou tentar aí ao longo das aulas ir aprofundando um pouco mais, utilizando uma logística um pouco mais pesada, mas ao mesmo tempo brincando com vocês, ok? Espero que vocês tenham curtido, um grande abraço. Valeu! Então tá, galera, nossa aula acabou por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais uma dica que eu deixei para vocês. Lógico que a gente tenta sempre agregar o máximo de conhecimento para vocês, utilizando diversas dicas ou diversos macetes que a gente deixa aí ao longo das nossas aulas. Eu espero que vocês estejam aprendendo, ok? Como eu brinquei com vocês, nunca é o programa que a gente faz é definitivo, ou a lógica que a gente utilizou é definitiva. A gente pode criar e modificar os programas de diversas maneiras, e eu gosto sempre de brincar com isso e mostrar para vocês alguns detalhes, algumas regras ou alguns modos que a gente pode utilizar ao nosso favor, ok? Ou mostrando alguns bugs que pode acontecer se a gente utilizar uma lógica daquela forma. Eu espero que realmente vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês deixem um comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu!